e eu não podia dizer não para ele, que ele chorava, se lembrou Clarice. E não parava quieto, isso já estava me deixando doida. Eu me sentia impotente. Realmente ser mãe não é fácil. São muitas cobranças internas e externas. E era uma vez o menino que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Você já viu, ou tem, ou foi, uma criança que parece que tem formiguinha no bumbum, que está sempre pulando para lá e para cá, que não consegue se concentrar em nada? Então fica aqui, porque essa história pode ser a sua história. Clarice já estava bem cansada de receber notificações sobre o comportamento de seu filho na escola. Tinha dias que não parava de falar, dias que não parava sentado, dias que provocava a coleguinha da frente, dias que respondia à professora. Clarice realmente não sabia mais como fazer o seu filho entender que precisava ter um comportamento mais tranquilo na escola. Só que esse excesso de animação não era só na escola, era em casa também. Ele não assistia um desenho inteiro, não jogava um jogo inteiro, não ouvia uma historinha inteira, nem comia sua refeição inteira. E para todo lado que Clarice olhava, ele estava. Como podia ser tão rápido? E se alguém falasse aquela palavrinha curta, porém desafiadora, não, podia esperar, podia se preparar, porque iria ouvir Marcelo chorando por um longo tempo. E em meio a tudo isso, Clarice foi chamada na escola mais uma vez. E lá foi ela, preparando-se para ouvir mais questões que não sabia como resolver. Tudo isso era muito desanimador, muito frustrante. A diretora era uma mulher muito sábia, gentil e acolhedora, e deixou Clarice muito à vontade. Só que, ao invés de trazer mais problemas insolúveis para a mamãe, perguntou como era a sua vida. Clarice explicou como se sentia desde que se tornou mãe, há quase 7 anos atrás, e falou de suas alegrias, de seus conflitos, das dores que ainda não havia superado, e depois de poder se abrir com alguém sem se sentir julgada, sentiu como se um grande peso tivesse saído de seus ombros. A diretora explicou que, por mais que tenha entendido os sentimentos de Clarice, tudo isso influenciava a vida de Marcelo, que seu mau comportamento poderia ser o reflexo de toda essa confusão que Clarice vinha percebendo em seu mundo interior e da qual não conseguia sair. Por isso, recomendou fortemente que ambos fizessem uma terapia. Seria realmente muito importante para que pudessem dar passos rumo a uma vida mais tranquila, equilibrada e feliz. Clarice tinha um pouco de preconceito em relação a isso, afinal não era maluca, mas ia acabar ficando, se não assumisse que precisava de ajuda, urgente. No primeiro dia, a psicóloga já percebeu o quanto Marcelo era agitado. Conversaram sobre a falta de foco do menino e da dificuldade que ele sentia em se expressar, em contar suas emoções. Passou várias instruções de como Clarice precisaria agir daqui para frente, mas não era nada que Clarice ignorasse totalmente. Algumas dessas ações, inclusive, já tinha até tentado implementar, mas sem muito sucesso. Entretanto, algo que a psicóloga falou chamou a sua atenção.
Disse que seria muito importante para Marcelo fazer alguma atividade em que ele encontrasse algum interesse, mesmo que pequeno. Como ele não costumava se prender a nada por muito tempo, era meio difícil saber do que ele gostava. Mas, quando a psicóloga explicou o quanto estudar música poderia ser benéfico para ele, Clarice se lembrou de que, ouvindo música, Marcelo até que ficava um pouquinho mais atento. Não pensou duas vezes. Saindo do consultório, já foi pesquisar as escolas de música de seu bairro e logo encontrou uma que atendeu às suas necessidades. Clarice se lembra até hoje como foi a primeira aula de música de seu filho, o quanto seus olhinhos brilharam ao explorar os vários instrumentos musicais. Como a professora prendia a atenção das crianças e as fazia tocar e cantar, as fazia sorrir e brincar. Pareceu que o tempo congelou por um momento, ao mesmo tempo que ninguém viu ele passar. Marcelo voltou muito empolgado da aula, contando cada detalhe, cantando as músicas aprendidas. Parecia realmente feliz. E Clarice se emocionou muito com isso. Nunca havia sentido seu filho inteiro em alguma atividade, demonstrando real interesse em fazer qualquer coisa. E assim, suas aulas de música eram o ponto alto da semana por muito tempo. De tempos em tempos, a escola fazia algumas apresentações com todos os alunos. Isso os ajudava a vencer a timidez e a irem se acostumando com o palco. Os pais amavam ver como seus filhos estavam melhorando e os alunos apoiavam um ao outro. Nesse dia, Marcelo viu um instrumento que nunca tinha visto nas aulas de musicalização e algo realmente mudou dentro dele. Quando Miriam começou a tocar, os olhinhos dele quase não piscavam e se encheram de lágrimas. Seu rostinho se iluminou e suas mãozinhas tentaram acompanhar os movimentos da menina. Ficou encantado com a beleza do instrumento, a vibração de seu som e o poder que ele transmitia. Ali, Clarice entendeu que Marcelo havia recebido um convite musical e que ele tinha aceitado o desafio. E logo começaram suas aulas de violoncelo. A música tem um efeito quase que milagroso na vida de quem se deixa envolver com ela. Ela ensina coisas que com palavras fica muito difícil traduzir. A música nos faz entender a importância da rotina, a alegria das pequenas vitórias, a construção de objetivos com longo prazo, a capacidade de melhorar a cada dia e a expressão dos sentimentos mais escondidos. Clarice e Marcelo continuam fazendo a terapia. Isso tem sido essencial para criar uma ponte entre o coração dos dois. Sabemos que não existe o felizes para sempre, mas sim o um dia de cada vez. Clarice continua sendo chamada na escola de tempos em tempos e Marcelo continua tendo uma certa alergia à palavra não. Tem dias que Marcelo passa grudado ao violoncelo, outros passam sem que ele queira chegar perto do instrumento. Tem dias que consegue se concentrar um pouco mais, dias que Clarice fala 1000 vezes a mesma coisa. E tem até dias que Marcelo consegue perceber e expressar seus sentimentos antes que eles explodam num mundo de lágrimas. Mas a música trouxe alegria à vida dos dois. Marcelo ama a magia dos sons. Clarice ama o que deixa seu filho feliz. Marcelo ama se apresentar em público e Clarice ama ver notas melhores na escola. Marcelo e Clarice amam música e podem compartilhar esse sentimento em comum um dia de cada vez.
Lembra de deixar o seu like, seus comentários, se inscrever no canal para mais histórias como essa ou ainda como a história de Raquel, uma empresária muito tímida que conseguiu mudar uma situação complexa depois que começou a cantar. Você acredita nisso? Eu quero te convidar a compartilhar também a sua história musical. Além de inspirar muitas pessoas, a sua história pode ser a história de alguém. Entre em contato comigo pelo Instagram, @cibele.torquato, que vou te explicar todos os detalhes para que a sua história musical possa vir parar aqui. E te vejo na próxima página. Até mais!